Bom dia, criança, como vocês estão? Estão com saudades da igreja? Vocês já estão sabendo que podem retornar agora na escola dominical, né? Algumas crianças já vieram, foi muito bom revê-las, o reencontro foi muito gostoso. Então, aqueles que ainda não vieram, podem vir, que vai ser muito bom a gente se reencontrar. Vamos para a nossa revisão de hoje? Na lição 1, nós vimos que era a Nós vimos o livro de Deus para mim, a Bíblia como nosso manual. E o Salmo 1, do 1 a 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, nós aprendemos que quando a gente segue a Bíblia certinho, lê, estuda, a nossa vida tende a ir tudo bem. E o salmista compara o homem, né, que busca o Senhor diariamente, que tem uma vida sempre buscando a vontade do Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto das águas, que ela está sempre verdinha, com muitas flores verdes, e no devido tempo dá o seu fruto. Então, nós, como cristãos, devemos estar sempre buscando a palavra do Senhor, né? Porque ela é o nosso manual, né? E quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente deve estudar a Bíblia, orar, conversar com Deus, se aquilo que a gente pretende fazer é a vontade do Senhor. Então, o homem que busca o conselho do Senhor é considerado a uma árvore, né? Que no seu devido tempo dá o seu fruto. Então, o homem, a pessoa que lê e medita na palavra de Deus, é comparada a uma planta junto das águas, né? Das águas correntes, cristalina, que é a palavra de Deus. Essa foi na lição 1, que nós aprendemos que o homem tem que ser uma pessoa bem dedicada à palavra de Deus. Na lição 2, nós vimos: sou templo do Espírito Santo, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós vimos Daniel, né? Nós estudamos sobre Daniel e seus amigos, quando eles foram levados cativo para a Babilônia e ficaram na casa para o mordomo lá, né? Que era o mordomo do rei, cuidar deles. E ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Então, ele chamou o chefe da cozinha e conversou com ele, que ele não queria comer aquelas carnes, as coisas que era acostumado a servir para eles. Eles queriam se manter como eles faziam lá em Jerusalém, comer frutas, verduras, beber água. Daí o chefe da cozinha falou que não podia, que o rei tinha dado uma ordem para servir para eles o manjar igual da mesa do rei. Daí ele pediu para o cozinheiro que fizesse uma experiência por 10 dias. 10 dias ele servisse para eles o que eles estavam acostumados a comer lá em Jerusalém.
frutas, verduras, beber água. Se nesses 10 dias a aparência deles ficasse como doente, sem muita cor, pálido, daí eles passariam a comer as iguarias que o rei tinha ordenado. Senão, eles queriam continuar. Por quê? Porque as carnes que eram servidas ali, muitas vezes não eram preparadas como eles eram acostumados em Jerusalém, né? Em Jerusalém eles não cortavam e faziam as carnes de qualquer jeito. Eles tinham carnes que eles não comiam, tinham alimentos que eles não comiam, então eles queriam permanecer puro. E daí o cozinheiro comunicou ao chefe, né, deles, que era o chefe dos eunucos, que eles tinham feito essa experiência e os rapazes tinham se apresentado saudáveis, com boa aparência. E ele passou essa dieta para todos os outros rapazes que estavam ali, que eles iam comer iguais os hebreus, né? Então, para eles permanecer puro, não se contaminar, eles conversaram e Deus abençoou que eles puderam fazer igual eles faziam lá na terra deles em Jerusalém, né? Então eles se permaneceram puros diante do Senhor, né? Não se contaminando com as iguarias, com as mordomias que tinha na Babilônia. Então Daniel e os seus amigos, né? Que era o Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos trocou o nome deles, né? Porque eles tinham um nome do Deus, né? Lá hebreu. Cada nome tinha um significado relativo a Deus. E ele trocou o nome deles para os deuses da Babilônia. Daniel passou a ser Belsazar, Ananias passou a ser Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Então, o chefe dos eunucos trocou o nome deles, mas mesmo assim eles continuaram fiel ao Deus vivo e verdadeiro. E eles se apresentaram ao rei, o rei gostou deles, deu cargo para eles e a vida continuou. Um dia, né, daí já lá na lição 3, o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua, né? E a lição é: obediência, custe o que custar. Então, nessa lição, o Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, né? Uma grande estátua de ouro, de bronze, de prata, e era para todo o povo se curvar, adorar essa estátua que ele fez. Então, no dia marcado, ele mandou convite para todas as autoridades do reino para que viessem para a inauguração da estátua. E quando eles ouvissem a música tocar, era para todos se curvar e adorar a estátua que Nabucodonosor levantou. E quem não adorasse, quem não reverenciasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E eles fizeram aquela inauguração. Quando a música tocou, todo aquele povo que estava lá se ajoelhou em reverência à estátua, mas 3 jovens não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, que foi o Sadraque, o Mesaque e Abdenego. Eles não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor levantara. E Nabucodonosor chamou eles e deu mais uma chance. Eu vou mandar a música tocar novamente e vocês se ajoelhem, porque senão vocês vão para a fornalha. E a música tocou e eles permaneceram em pé, não reverenciando a estátua que Nabucodonosor fez.
Nabucodonosor ficou furioso e mandou jogar eles na fornalha de fogo ardente. E ainda mandou acender a fornalha 7 vezes mais forte, para que no que eles caíssem lá já torrasse, né? E eles foram amarrados com todas as suas roupas, amarraram as mãos e os pés e foram lançados na fornalha. Mas antes disso eles falaram que o Deus que eles serviam, se quisesse, ia salvar eles da fornalha. E se Deus não quisesse, que fizesse a vontade dele. E Nabucodonosor mandou lançar eles, né, os 3, dentro da fornalha. E quando lançaram eles lá, os soldados, que quando abriram a porta da fornalha, só aquele calor, já eles morreram com o calor. E os 3 jovens que foram lançados lá, e era um espetáculo, todo aquele povo estava assistindo para ver o que ia acontecer. Quando Nabucodonosor olha, ele se assusta e fala para os outros: mas nós não lançamos 3 jovens, eu vejo 4. Eu vejo 4 pessoas andando sobre o fogo como se nada tivesse. E Nabucodonosor manda eles sair, eles saem. Não tinham nem o cabelo chamuscado, nem cheiro de fumaça. Por quê? Porque o Deus que eles criam e obedecia salvou eles da fornalha. E Nabucodonosor reconhece o Deus deles, né, o Deus de Daniel e dos jovens, e ele honra o Deus de Daniel, né? Então Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus daqueles jovens, né? Então, por quê? Porque eles eram fiéis, né? Eles foram fiéis a Deus, né? E Deus mandou um anjo para proteger eles lá dentro da fornalha, né? Então, e também Nabucodonosor passou, morreu, e o filho dele, né? Que era na verdade o neto dele, que herdou o trono. E Belsazar era o rei. Depois que Nabucodonosor morreu, Belsazar que foi o rei que assumiu, né, depois que Nabucodonosor morreu. Então Belsazar, o neto de Nabucodonosor, num determinado tempo resolveu dar uma festa lá no palácio, e ele lá a festa rolando, todo mundo alegre, bebendo, comendo, ele mandou os empregados trazer as louças que Nabucodonosor tinha trazido da Babilônia, do templo, né? O candelabro, as taças, tudo aquelas peças que eram usadas no templo, ele mandou trazer para a festa. E quando a festa estava decorrendo, aparece uma mão na parede, escrevendo umas palavras. E Belsazar, quando vê aquilo, sem entender, ele fica apavorado, ele treme de medo. Então, Belsazar mandou chamar todos os gênios, todos os sábios do palácio, os feiticeiros, tudo, para interpretar essas palavras que apareciam na parede. Mene, mene, tekel, parsim. E nenhum dos seus gênios, dos seus sábios, sabia interpretar aquilo, não entendia o que era aquilo. Então ele foi ficando nervoso e ninguém conseguia decifrar, e ele falou que ia dar presentes, ele ia cobrir de joias, de roupa bonita, mas ninguém sabia interpretar. E ele foi ficando nervoso. De repente a sua mãe entra no salão e fala para ele que no tempo do avô dele, Nabucodonosor, tinha um dos hebreus que tinha o dom de interpretar sonhos, e que o Deus dos hebreus era com ele, e era Daniel. Então ele manda seus servos chamar Daniel e que pusessem Daniel na presença dele.
E Daniel entra, né, para falar com o rei. E o rei pergunta para Daniel se ele sabia interpretar aquilo. E Daniel falou que o Deus dele ia dar a interpretação correta, que não era dele, mas era o Deus dele que dava aquele dom para ele. E ele não queria os presentes do rei, ele não queria nada, mas ele ia falar exatamente o que Deus colocasse no coração dele. E ele interpreta aquelas palavras, né? Mene, mene, queria dizer, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então Daniel interpretou aquela palavra e falou que Deus tinha avaliado Beltsazar e Beltsazar estava em falta com Deus, porque ele não adorava o Deus dele, né? E ainda profanou as coisas que era do templo de Jerusalém. Então que Deus ia dar cabo do reino dele e dele, né? E naquela mesma noite a Babilônia foi invadida pelo rei Dário, né? Que era um rei medo, né? E ele invadiu a Babilônia e tomou conta, né? E Beltsazar provavelmente foi morto, né? E Dário, o rei Medo, que passou a reinar. Então, por quê? Porque Beltsazar não honrou o Deus de Daniel. Daniel interpretou aquilo e ele achou que era mérito de Daniel e não do Deus de Daniel. Então, e ele foi punido porque ele era um rei mau. Ele profanava, ele zombava das coisas do Deus verdadeiro. Então, crianças, nesse período nós aprendemos nessas lições o versículo, né? Esse versículo aqui. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, nós temos que estudar a Bíblia, né? Qual que é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, né? Então, nós precisamos estudar a Bíblia, meditar nela e fazer sempre a vontade de Deus, para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida, com que o Senhor esteja sempre nos abençoando. Quando nós precisamos tomar uma decisão, vamos recorrer primeiro à orientação de Deus para tudo que nós fizermos. Então, não vamos ser nem arrogantes, nem prepotentes, achar que nós sabemos tudo, porque nós temos que ter a humildade e reconhecer que o nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Então, crianças, na lição 5, uma conversa com Deus. Vai falar sobre Daniel, né? Daniel sempre orava, sempre falava com Deus, né? Daniel, por ser obediente a Deus, ele foi traído, né? Vamos dizer, pelos seus amigos. Porque Daniel, tudo que ele fazia, ele se destacava, né? E ele se destacava por quê? Porque ele sempre orava, ele sempre conversava com Deus. 3 vezes no dia ele ia no seu quarto, olhava por uma janela que dava para as bandas de Jerusalém e ali ele falava com Deus. E por ele ser um homem sábio que sempre se destacava, ele causava invejas a outros colegas ali. E eles começaram a tramar uma forma de como derrubar Daniel. Eles queriam achar uma forma de que Daniel errasse, que Daniel falhasse.
e eles ficavam vigiando Daniel para ver no que Daniel ia falhar. E nada acontecia. E eles tiveram uma ideia: para nós achar alguma coisa contra Daniel, nós temos que ver no Deus dele. E daí eles tiveram uma ideia. Foram conversar com o rei e falaram para o rei fazer um decreto que nenhum homem, ninguém pedisse favor ou alguma coisa a outro homem ou a outro Deus, a não ser para o rei. E quando Daniel soube disso, Daniel continuou a vida dele normal, orando, né? Ele orava 3 vezes ao dia, ele continuou orando, fazendo as orações dele. E aqueles homens invejosos foram vigiar Daniel, e quando encontraram ele orando, saíram rápido e foram falar para o rei. E quando o rei soube disso, o rei ficou muito triste, porque ele gostava muito de Daniel. E daí, eles, né, os invejosos, fazendo pressão contra o rei. Você assinou um decreto, não pode voltar atrás, agora vai ter que cumprir. E o rei chamou Daniel e falou com Daniel. E Daniel falou que tinha orado, não negou, né? E ele falou que ia mandar Daniel para a cova dos leões, né? Daniel ia ser lançado na cova dos leões. E ele mandou seus soldados jogar Daniel na cova dos leões. E ainda falou para Daniel: quero ver se o teu Deus, que você tanto crê, vai poder te livrar da fúria dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei mandou pôr uma pedra, selou a pedra e voltou para o palácio. E aquela noite o rei não dormiu, andava de um lado para o outro, não quis ouvir música, não comeu e não via a hora que amanhecesse o dia. Quando o dia amanheceu, o rei foi lá na cova e chama: Daniel, por acaso teu Deus pôde te livrar da fúria dos leões? E o Daniel responde lá de dentro: ó rei, vive para sempre. E o rei ficou muito feliz, mandou retirar Daniel da cova dos leões. E o que aconteceu? Ele mandou jogar aqueles que faziam fofoca de Daniel, né? Contra Daniel, ele mandou jogar aqueles fofoqueiros lá na cova dos leões e junto com a sua família. E o Deus que Daniel acreditava é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que livrou ele das garras dos leões, né? Então, o rei fez um decreto que todo o reino adorasse, respeitasse o Deus de Daniel, que não tinha outro Deus como o Deus de Daniel. Então, o rei Dário honrou o Deus de Daniel, né? Porque o Deus de Daniel foi verdadeiro e honrou a fé de Daniel, né? Então, que nós também possamos crer como Daniel, que nós temos um Deus vivo e verdadeiro, né? Que quando nós buscamos e acreditamos, Ele está sempre pronto para nos ajudar, né? E na próxima lição que nós aprendemos foi a lição A Casa do Senhor, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas aqui Deus manda dar ordem, né? E o rei Ciro, ele sensibiliza e ele liberta o povo hebreu que já estava cativo há 70 anos na Babilônia. E ele diz que aquele que quisesse voltar para Jerusalém
poderia voltar para reconstruir a sua cidade. Então, volta para Jerusalém um grupo muito grande de hebreus que quiseram voltar sobre a liderança de Zorobabel, né? Eles voltam para Jerusalém numa grande multidão. Era 42.360 pessoas, né? Fora os animais, fora os servos. Então, era muita gente que retornou para reconstruir Jerusalém e a casa do Senhor. Eles voltaram para reconstruir o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. E quando ele estava em Jerusalém, quando os povos que moravam ao redor de Jerusalém viu aquela multidão chegando e que eles começaram a reconstruir o templo, as suas casas, o muro, eles começaram a ficar com medo que se tivesse uma guerra, alguma coisa, era um povo muito grande e eles não iam poder lutar com eles. Então eles começaram a se infiltrar no meio do povo para desanimar, desestimular o povo que não reconstruísse a cidade. Foi até um grupo atrás do rei Dário para fazer fofoca, que eles eram perigosos, que era muita gente, que eles poderiam fazer guerra, e eles não era o rei Dário, era o rei Ciro, desculpa. O rei Ciro, né, eles foram procurar, só que quando eles chegaram lá para entregar aquela carta para o rei Ciro, já não era mais o rei Ciro, era o rei Artaxerxes. E quando ele ouviu que aquele povo estava reconstruindo a cidade, ele deu uma carta para aqueles homens que foram lá reclamar, que eles não poderiam, que era para eles voltarem e mandar eles parar com a construção, que eles só poderiam retomar a construção quando ele ordenasse. E aquele povo ficou triste, porque eles voltaram justamente para reconstruir a cidade. Mas eles não desanimaram, Zorobabel não desistiu, continuou ali trabalhando, incentivando o povo. Daí eles foram oferecer ajuda para ajudar a construir. Zorobabel não aceitou, que eles não precisavam de ajuda de estranho, que era o povo de Deus que iria trabalhar ali, reconstruir a cidade, o templo. Daí eles, não satisfeitos, voltaram de novo para reclamar que eles estavam construindo, que eles não pararam. Só que quando eles chegaram lá, já não era mais também o rei Artaxerxes, era o rei Assuero. E o rei Assuero daí deu uma carta para eles, que eles tinham que voltar e dar todo o suprimento que o povo de Jerusalém precisasse, tanto com madeira, ouro, pedras preciosas, o que eles precisassem para a reconstrução do templo e da cidade, eles tinham que ajudar. Dinheiro era para tirar do tesouro e entregar para eles. Então eles foram lá novamente para tentar uma nova ordem para que eles parassem, que o rei ordenasse. E esse rei ordenou que eles ajudassem e, além de tudo, suprisse toda a necessidade que eles precisassem. Então, quando a gente é fiel a Deus, os inimigos não nos vencem. Eles são sempre derrotados, porque o nosso Deus é vivo e verdadeiro, né? Quando nós honramos a Deus, Ele nos honra também. Daí já lá no Novo Testamento, Jesus dá uma ordem, né, para o seu povo, para os seus discípulos, para que nós evangelizemos, né?
falemos de Jesus para todos os povos, né? Na lição 7, evangelizar. E é o ide, né? Então aqui Jesus dá uma ordem. E quem precisa ouvir de Jesus? Quem precisa de Jesus? Será que é só os irmãos da igreja? Será que é só a nossa família? Não, Jesus deu uma ordem que é ide por todo mundo, né? E nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós temos que falar de Jesus para a nossa família, sim, né? Para os membros da nossa família. Nós temos que falar de Jesus para o pobre na rua, né? Aquelas pessoas abandonadas, que não tem ninguém por eles. Nós temos que falar de Jesus para o rico, né? Para aquelas pessoas. Nós temos que falar que não é o dinheiro que salva, mas sim Jesus quem salva. Nós precisamos falar de Jesus para o colega na escola, né? Para os nossos amigos na escola, no trabalho. Nós temos que falar que quem salva é só Jesus, que Ele morreu na cruz para nos livrar do pecado. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas deficientes, né? Que normalmente são as pessoas mais desprezadas, né? Nós temos que falar para o paralítico, para o cego, para o surdo. Nós precisamos dizer que Jesus ama eles como eles são, né? Nós não podemos discriminar e nós temos que fazer o que Jesus mandou. Ide por todo o mundo, nós temos que testemunhar de Jesus para o índio, para o amarelo, para o branco, para o negro. Por quê? Porque todos carecem de Jesus, né? Todos nós necessitamos de Jesus para a nossa salvação, porque nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos, né? Então nós temos que praticar essa ordem de Jesus. E agora também nós vimos que amigos, né? Amigos para valer, que é a história de Davi e Jonatas, né? Davi, um simples pastor de ovelha, e Jonatas, o príncipe herdeiro, né? Filho de Saul. E quando eles se encontram, é quando Davi mata Golias, né? Ele vai visitar seus irmãos na guerra e ele vê aquele gigante, aquele homem enorme, zombando do seu Deus. E o povo hebreu com medo de enfrentar, porque ele era muito grande e muito forte. E Davi falou que ia enfrentar ele em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vai, né? Só com uma pedra ele consegue derrubar o gigante e ele pega a espada do gigante e corta a sua cabeça. E quando os filisteus viram aquilo, começaram a fugir. E o chefe do exército leva Davi para conversar com o rei, porque o rei Saul queria saber quem ele era, filho de quem ele era. E daí ele começa a fazer parte do exército de Salomão. E Jonatas, o filho de Saul, desculpa, o filho de Saul, ele fica grande amigo de Davi. E ele dá de presente para Davi a sua capa, a sua espada, seu cinto, seu arco, seu escudo. Por quê? Porque Davi era um pastor de ovelha, ele não tinha armas de guerra. Então, o Jonatas dá suas armas, suas coisas, para que Davi pudesse continuar no exército do seu pai e já tinha suas armas. E eles fazem uma amizade firme, verdadeira. Por quê? Porque era uma amizade, porque Deus inspirou essa amizade, né? Eles ficaram grandes amigos e quando podia, defendia o outro, né? E eles juraram uma amizade e que Deus estaria entre eles
e a sua descendência. Quando Davi fugiu da presença do rei Saul, e daí precisou ir embora para que o rei não matasse ele, depois eles se encontraram mais algumas vezes e sempre aquela amizade. E eles fizeram aquele juramento de um cuidar do outro e da sua descendência. E quando Jonatas morre numa guerra, Davi depois se torna rei e manda procurar, ver se Jonatas tinha família e se tivesse era para trazer para morar com ele no palácio. E Davi cuida do filho de Jonatas. Então, que a amizade, quando Deus põe um amigo no nosso caminho, nós precisamos zelar, cuidar dessa amizade com carinho, porque Deus abençoa, né? Então, Davi e Jonatas fizeram uma aliança entre eles e Deus abençoou tanto Davi como Jonatas, firmando a amizade deles. E o versículo dessas lições é: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus e procuramos guardar no nosso coração e praticar a palavra de Deus, Deus está sempre conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos guardando. A lição 9 é inimigos à vista. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre Isaac, né? Isaac, filho de Abraão, que Deus também abençoou, e a partir dele, Deus, através do filho dele, Jacó, Deus cumpre a promessa feita a Abraão, da sua descendência ser grande, né? E Deus dá uma ordem a Isaac para que ele não descesse para o Egito, que ele ficasse naquela cidade onde Deus iria abençoar e ele ia prosperar. E tudo que Isaac plantava crescia bastante, produzia bastante. Seu gado multiplicava, suas ovelhas. Então ele foi se tornando um homem muito rico. Só que como ele tinha muito gado, tinha muitos servos, ele precisava de água. E lá na cidade de Gerber, era a cidade onde o pai dele também morou. E o pai dele, Abraão, tinha aberto alguns poços. E os pastores daquela cidade, por inveja de Isaac, porque ele tinha muitas ovelhas, então o que eles faziam? Entulhavam aqueles poços. Só que Isaac não se irritava, não brigou com eles. Ou Isaac mandava limpar os poços novamente, ou mandava abrir outro. E assim foi várias vezes. E Isaac mandou abrir um poço, encontraram água. Quando os pastores de Isaac estavam chegando lá, os pastores lá da outra cidade chegaram e falaram que aquela água era deles, aquele poço era dele. Os pastores de Isaac não arranjaram confusão, foram para outro lugar procurar água para o seu rebanho. E assim foi várias vezes, né? Várias vezes. E o rei dessa cidade, ele mandou Isaac sair, porque Isaac já estava muito... A população que estava com ele, né? Seus servos, tudo, era muita gente. E ele pediu então para que Isaac se afastasse dele e procurasse outro lugar para ficar. Isaac saiu, foi procurar outro lugar para ele ficar, né? E ele não criava confusão, por quê? Porque ele confiava no Deus que ele, né, do pai dele, porque o Deus do pai dele tinha prometido que ia abençoar ele também. E ele continuou ali, ia procurando, os
Os outros pastores vinham, entulhavam os poços, ele abria, limpava ou abria outro poço, e assim ele foi. Até que um dia o rei voltou para querer fazer amizade com ele, né? O rei voltou lá para procurar ser amigo dele novamente. E Isaac diz: mas você me expulsou de perto de você, agora você quer a minha amizade novamente? E ali eles conversaram, né? E Isaac aceitou a amizade do rei novamente, ficaram amigos. Por quê? Porque Deus tinha prometido que Isaac ia prosperar naquela terra, né? Então Isaac não criou confusão, não foi encrenqueiro, briguento, e nem porque tinha muito dinheiro poderia se achar que poderia mandar. Ele foi humilde e aceitava as condições impostas. Por quê? Porque Deus tinha falado para ele ficar naquela cidade onde ele ia prosperar. Então não é na briga, não é na força que a gente consegue as coisas, mas com humildade, com temor ao Senhor. Em vez de nós brigarmos ou querer revidar, nós temos que demonstrar o amor, o carinho, né, para com os outros, e porque Deus nos abençoa sempre, né? Então, como Isaac procurou ser obediente a Deus, que nós também possamos fazer a nossa parte, né? Em vez de ficar procurando briga, intriga, vamos ter humildade e obediência ao Senhor. Também nós aprendemos que na lição 10, a língua é fogo, né? Então nós aprendemos que a nossa língua nós não dominamos, né? Ela é um órgão do nosso corpo pequeno, mas nós não temos controle sobre ela. Então Tiago compara aqui, como ele fala, o cavalo é dominado por um freio, né? Que é um aparelho que põe na boca do cavalo, prende os arreios e conduz o cavalo para onde quer que o cavaleiro queira ir, conduz o cavalo através das rédeas, né? Só puxando para a direita, para a esquerda, através desse freio, que é um comando, né? E o cavalo é um animal grande, mas ele conduz o corpo todo para onde o cavaleiro quiser conduzir o cavalo. Então, Tiago fala que a nossa língua nós não dominamos, como a gente domina, adestra os animais selvagens, mas a língua do homem não tem domínio, né? Também é comparado com um leme, né? O leme é a direção do navio. Os navios são grandes, enormes e são conduzidos a mar afora, né? Enfrentam tempestades, tudo, e são conduzidos por um pequeníssimo leme que o timoneiro conduz o navio para a direita, para a esquerda, para ir reto, através de um pequeno leme. Mas o homem não tem domínio sobre a sua língua, né? Então, ele fala sobre o perigo, né, da gente falar sem pensar, sem respeitar o outro. Também ele compara a nossa língua como um fogo, né? O fósforo, se a gente jogar o fósforo aceso num lugar que esteja muito seco, ele incendeia, né? Quantas matas foi queimada nessa época de seca que estava, né? Muitas vezes por alguém que é distraído, joga o cigarro aceso, até mesmo o palito, e quando vê, a floresta toda está em chama, pegando fogo e sem controle. Por quê?
porque a gente não tem o cuidado, e assim é a nossa língua. Muitas vezes a gente fala uma coisinha de um amigo, alguma coisa, aquilo magoa, fere, e daí é difícil às vezes recuperar a amizade, ter o controle novamente daquela amizade, por causa nós não controlamos as nossas palavras. Então nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, para que nós não ofendamos as pessoas, né? Que as pessoas não fiquem magoadas conosco por causa de coisas que a gente fala sem pensar muitas vezes, né? Então, ele compara a nossa língua, né, como fogo, que muitas vezes nós falamos palavras de bênção e outras de maldição. Então nós temos que ter um controle, né, e pedir que Deus abençoe, que nós possamos ter discernimento em tudo que nós for falar, tudo que nós for fazer, para que nós não falamos, e aqui ele fala palavras torpes, né? O que é torpe? Uma coisa errada. Ali o significado é que era usado para frutos e árvores podres. Então, que da nossa boca não saia palavras que não trazem edificação. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. O versículo é: o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que por meio dele nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4:10. Também aprendemos nesse trimestre que nós devemos orar pelas nossas autoridades, né? Nós devemos interceder pelas nossas autoridades, né? Com o tema Sou do Brasil. Então nós precisamos orar, interceder pelo nosso país. Nós temos que orar pelo nosso presidente, pelo governador, pelo prefeito, porque a Bíblia nos ensina que nenhum homem sobe ao poder se não for a vontade de Deus. Então, em vez de nós ficar falando mal do nosso país, nós temos que interceder, orar e entregar aos pés do Senhor as nossas autoridades. O nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente, vereadores, deputados. Então, todo homem, a Bíblia diz que é investido de autoridade. Por quê? Porque Deus permite. Se Deus não permitisse, não teríamos essas autoridades, porque foi Deus que instituiu o governo e nós precisamos respeitar as autoridades. Nós precisamos respeitar os símbolos como a bandeira, o hino nacional, porque nós somos cristãos e nós, como cristãos, nós temos que dar exemplo. Então, crianças, nós temos que honrar e respeitar, porque toda autoridade foi Deus que constituiu. Se existe presidente, governador, prefeito, é porque foi Deus que permitiu isso. Então, em vez de nós falarmos mal, criticar, nós temos que dobrar o joelho e orar pela nossa nação. Combinado? Também aprendemos nesse trimestre sobre a criação, né? Deus criou o mundo, né? Que nós somos mordomo da criação de Deus, na lição 12. Então, Deus criou um mundo maravilhoso para que nós desfrutássemos dessa maravilha, né? Águas cristalinas, uma floresta bonita, animais. Deus criou tudo muito bonito e perfeito. Mas, quando entrou o pecado, as coisas foram mudando, né? As coisas foram piorando, ficando cada vez mais difícil, né? Tudo que era maravilhoso que Deus criou, o homem foi
destruindo, né? Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, tiveram que trabalhar para ter o seu sustento. Mas quando estavam ali no paraíso, Deus também deu uma ordem para eles cuidar e cultivar do paraíso. Eles não ficavam só de boa vida lá, não. Eles tinham que cuidar, zelar daquele paraíso, né, que era o Jardim do Éden. E agora, se eles pudessem ver o que está acontecendo no nosso mundo agora, eu acho que eles ficariam muito tristes, né? Ver aquele paraíso, aquela maravilha que Deus criou, poluído dessa forma, né? As matas sendo incendiadas, os rios poluídos, as fábricas poluindo o ar, a sujeira nas cidades, né? Onde tinha aquela relva linda, bonita, agora é cheio de prédio, não tem mais espaço para as crianças brincar, não tem nada, né? Então, o mundo que Deus criou, nós temos que cuidar, nós precisamos zelar. E nessa lição nós aprendemos os 3 R. Vocês lembram qual foi? Os 3 R: reciclar, reutilizar e reduzir, né? Nós temos que reduzir as coisas que poluem, né? Reciclar o que nós pudermos reciclar para não mandar para o lixo coisas que não têm necessidade, que podem ser reaproveitadas, e reutilizar, né? A internet hoje em dia traz muitas ideias de como fazer algumas coisas com sucata, né? Então é uma forma de nós reutilizar, né? Para não jogar tudo no lixo, ser jogado de qualquer jeito, de ser descartado. E nem nós devemos ficar no chão, né? Papel, chicletes, porque muitas coisas demoram muito tempo para a natureza. Então, crianças, nós precisamos zelar desse mundo que Deus criou para nós, né? Não jogando papel no chão, não jogando chicletes, porque chicletes demora muito para se decompor. Nós precisamos zelar de tudo, fazer a nossa parte para deixar um mundo para as futuras gerações, um mundo ainda que eles possam habitar. Combinado? E o nosso versículo é esse: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E esse aqui, que variedade, Senhor, as tuas obras, todas com sabedorias a fizeste. Então, Deus fez as coisas com sabedoria e muito variado, né? Cores, formas, né? Nós temos as aves, vários, né? Cores, né? Colorido, frutas, verdura, cada uma com uma cor, com cheiro, com sabor. Então Deus foi muito criativo na sua criação, né? Ele criou tudo com muito esmero para que nós desfrutássemos de tudo isso. Então vamos aprender a zelar de tudo que Deus fez para nós. Então, criança, nesse trimestre nós aprendemos um pouco, né? Aprendemos que a Bíblia, né? Nós temos que ser zelosos com a Bíblia, né? E fizemos, bem dizer, um tour. Passamos pelo Gênesis, que aprendemos sobre a criação do mundo. Lemos o livro de Daniel, que foi a história de Daniel e de seus amigos. Construção de Jerusalém, que foi no livro de Esdras, no Evangelho de Marcos, falando da evangelização, né? E agora falando também do nosso Brasil, da nossa terra, honrar os presidentes. Então,
nós precisamos ser zelosos. E para nós sermos zelosos com tudo, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, né? Porque Deus deu o seu manual, nós temos esse manual em nossas mãos e nós precisamos aprender a ler, meditar, porque a Bíblia é Deus falando conosco e nós falamos com Deus através da oração. Também nesse trimestre pudemos aprender 5 novos versículos. Espero que vocês tenham decorado, pelo menos estudado, né? Porque foi 5 versículos que nós aprendemos referente a essas 12 lições. Então, criança, encerramos mais um trimestre com essa revisão. E até o nosso próximo encontro. Eu vou orar agradecendo a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo estudo que pudemos fazer durante esse trimestre. Aprender um pouco com Daniel, com Zorobabel e também sobre a Tua criação, ó Pai. Que nós possamos com sabedoria zelar de um mundo maravilhoso que o Senhor criou para nós. Fica conosco, perdoa o nosso pecado. Amém.